No vídeo anterior, nós estudamos uma propriedade, um mecanismo de ação adicional atribuído à ivermectina, além do bloqueio proporcionado pela ivermectina, do complexo formado pela proteína importina e a guanosina de fosfato, o GDP. De maneira que a ivermectina, por se ligar nesse complexo, ele impediria a ligagem, ou seja, a ligação, o transporte por meio desse complexo, eu ressalto novamente, constituído pela proteína importina mais a molécula do GDP, carreando o coronavírus, o SARS-CoV-2, do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear, de maneira que, em decorrência do bloqueio desse transporte, o coronavírus, o SARS-CoV-2, não se replicaria. O mecanismo adicional proposto com base nas propriedades ionofóricas da ivermectina tem como base o fato da ivermectina, por apresentar uma estrutura lipofílica, poder ultrapassar, poder se difundir através da membrana bilipídica que envolve a coraça do SARS-CoV-2, do coronavírus, de maneira que, em decorrência não somente dessa propriedade ionofórica de atravessar essa membrana bilipídica do SARS-CoV-2, a ivermectina também, por apresentar na sua molécula, nas moléculas, um núcleo, um centro ativo, um centro de ligação constituída por átomos de oxigênio, ela poderia promover a lise do coronavírus por meio da osmólise, ou seja, a cistólise osmótica do coronavírus, em decorrência desse centro ativo, desse centro de ligação e dessa propriedade lipofílica de atravessar essa membrana bilipídica, carregar consigo moléculas de água de maneira a alterar a pressão osmótica e promover a lise, a citólise do coronavírus, em decorrência desse aumento da pressão osmótica antes do coronavírus infectar a célula humana. Também atribui-se, em decorrência dessa característica ionofórica da ivermectina, a propriedade de poder carrear consigo, através dessa membrana bilipídica, seja do coronavírus ou então através da membrana plasmática das células humanas infectadas pelo coronavírus, poder carregar, através desse centro de ligação constituído por esses átomos de oxigênio, moléculas carregadas positivamente, tais como antibióticos, macrolíticos, tais como, por exemplo, a azitromicina, ou então carregar moléculas como a hidroxicloroquina ou até mesmo o meloxicam, de maneira que esses medicamentos possam atuar inibindo a replicação do SARS-CoV-2 ou mesmo impedindo, bloqueando a síntese e secreção de citoquinas, de fatores de crescimento e de outros mediadores químicos pró-inflamatórios que também desempenham um papel importante na etiopatogenia do SARS-CoV-2, da Covid-19. De maneira que nesse vídeo nós estudaremos a associação da ivermectina proposta por dois professores, dois cientistas, relativamente à sua associação, ao seu uso com a cloroquina e com a azitromicina. De maneira que no atual
estádio da pandemia, da infecção, seja nos Estados Unidos, hoje, onde já se computam cerca de aproximadamente 3 milhões, mais de 3 milhões, com mais de 131 mortes, ou no Brasil, que se aproxima dos 2 milhões, com cerca de 70 mil mortos, dados esses referentes à letalidade subestimados, seja em decorrência da pandemia, da infecção pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19, ter adquirido conotações de uma maior infectividade em contágio e contágio em decorrência de mutações que vêm se identificando na estrutura da glicoproteína spike, que determinam características clínicas, ressalto novamente, de contágio, de infectividade, de gravidade dos casos mais acentuadas, seja também pelo fato de complicar o desenvolvimento de uma vacina, porquanto as vacinas que se encontram em estádios 2 e 3 dos testes de segurança e eficácia atualmente, quando forem aprovadas, colocadas no mercado, possivelmente já estarão obsoletas frente às mutações que o SARS-CoV-2 está adquirindo com a evolução da pandemia, da disseminação da epidemia em diferentes países, possibilitando uma evolução na direção de mutações que dificultam o desenvolvimento dessa vacina. E nesse contexto se faz mistério, se faz forçoso, enquanto se espera o desenvolvimento de uma vacina realmente eficaz contra o SARS-CoV-2, é importante se testar novos medicamentos, novas associações de medicamentos. E neste contexto eu apresento em tela um trabalho proposto pelos professores Chaudhry e Sharma, dois professores indianos, que sugerem a triagem de uma associação da ivermectina com a hidroxicloroquina mais a azitromicina. E no contexto dessa associação, eu sugiro a substituição da hidroxicloroquina pelo meloxicam, porquanto o meloxicam, ele, além de apresentar propriedades e estruturas semelhantes à hidroxicloroquina, apresenta um mecanismo de ação referentemente ao bloqueio da transferência do SARS-CoV-2 do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear por meio da inibição da proteína importina, do complexo formado pela proteína importina conjugada com a guanosina de fosfato. Mecanismo esse bastante semelhante ao mecanismo inibidor proporcionado pela ivermectina referentemente a esse mesmo complexo formado pela proteína importina mais a guanosina de fosfato, GDP, ressalto novamente. Contudo, eu apresentarei essa associação, os mecanismos de ação referentemente a essa associação, que justificam essa associação medicamentosa entre a ivermectina, a hidroxicloroquina e a azitromicina, e, no final, apresentarei os mecanismos relativamente ao meloxicam, que, sob a minha óptica, podem apresentar esse efeito sinérgico referentemente ao mecanismo de ação da ivermectina com relação ao bloqueio, à inibição desse complexo importina GDP, de maneira a bloquear a transferência do coronavírus, do SARS-CoV-2, do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear, proporcionada tanto pelo meloxicam quanto pela ivermectina. Isto posto em tela, nós apresentamos
a triagem clínica proposta pelos autores referentemente ao trabalho mencionado em slides anteriores e ressaltado em tela, em que os autores propõem essa triagem clínica se valendo desses medicamentos individuais ou associados, ou seja, a hidroxicloroquina, a ivermectina e a azitromicina. De maneira que, relativamente à hidroxicloroquina, os autores atribuem como mecanismo de ação a cloroquina inibir a replicação de diferentes viroses por criar um ambiente ácido capaz de promover a inibição dessa replicação viral. Referentemente à ivermectina, os autores eles atribuem a ação da ivermectina por inibir a importação nuclear do vírus e das proteínas hospedeiras. Aqui eu acrescento a esse mecanismo a propriedade inófora da ivermectina. E relativamente à azitromicina, os autores atribuem o mecanismo de ação dela nessa associação a atuar como uma base fraca lipofílica acidotrófica. De maneira que esses três medicamentos, a associação desses três medicamentos, segundo os autores, promoveria uma ação profilática. Ações essas que nos próximos slides nós estudaremos com maiores detalhes. Feitas essas considerações, nós apresentamos em tela o mecanismo pelo qual ocorre o transporte de moléculas do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear. Moléculas essas que são denominadas de carga. E basicamente o transporte de moléculas do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear, ele se deve a um complexo constituído pela proteína importina mais a guanosina difosfato. Lembrando que a guanosina difosfato, ela tem como substrato o GTP, ou seja, guanosina trifosfato, que sofre ação de proteínas ativadoras ATPases que removem um átomo de fósforo, formando a guanosina difosfato. Por sua vez, existe um fator de troca do nucleotídeo guanina que determina novamente a conversão da guanosina difosfato em guanosina trifosfato. De maneira que esse mesmo complexo constituído pela proteína importina mais a guanosina difosfato, que transfere do meio extracelular, ou melhor dizendo, do meio extranuclear ou intracitoplasmático para o meio intranuclear, moléculas, átomos, cargas moleculares, também transporta, mediante a ligação do coronavírus, do SARS-CoV-2, a esse complexo, o coronavírus do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear. Ao chegar no núcleo, o coronavírus se desliga desse complexo esse que posteriormente sofre a sua separação em importina e guanosina trifosfato, porquanto a guanosina difosfato ela é transformada em nível nuclear em guanosina trifosfato. O transporte inverso, ou seja, do núcleo para o citoplasma, ele se processa também graças a um complexo proteico constituído pela proteína esportina mais a guanosina
trifosfato que transporta para esse meio extranuclear ou intracitoplasmático as moléculas, íons, átomos, cargas moleculares do meio intranuclear para o meio intracitoplasmático. E ao chegar no meio intracitoplasmático, esse complexo constituído pela proteína exportina mais o GTP, a guanosina trifosfato, ele se separa liberando a carga. De maneira que no contexto da ação da ivermectina relativamente à inibição da replicação viral, se deve o fato da ivermectina, ao se ligar nesse complexo constituído pelas proteínas importina mais o GDP, ela bloquear a ligação do coronavírus e, consequentemente, a entrada do coronavírus para o meio intranuclear. De maneira que, em decorrência desse bloqueio, dessa entrada do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear, por atividade, por ligação da ivermectina nesse complexo constituído pelas proteínas importina mais a guanosina difosfato, ocorre a inibição da replicação viral do coronavírus, do SARS-CoV-2. A seguir em tela, nós apresentamos o mecanismo pelo qual acreditamos que o mecanismo da ivermectina que justifica essa associação, seja com a hidroxicloroquina, seja com o meloxicam e com a azitromicina, qual seja a propriedade ionófora da ivermectina. Porquanto, com base nessa propriedade ionófora da ivermectina, é possível a ela atravessar, seja a membrana bilipídica do coronavírus, seja a membrana lipídica presente nas células infectadas pelo coronavírus. E, basicamente, em decorrência dessa propriedade ionofórica da ivermectina, é possível a ivermectina, em decorrência da formação de uma bolsa de um sítio de ligação, melhor dizendo, na sua porção central, sítio esse de ligação ressaltado em vermelho por essas circunferências, por esses círculos, por essas esferas, em que tal bolsa, tal sítio de ligação é constituído por átomos de oxigênio, de maneira que a ivermectina, ao atravessar a membrana bilipídica do coronavírus, ela pode carrear consigo nessa bolsa, nesse sítio de ligação, moléculas de água, de maneira que, ao alterar a pressão osmótica intracelular no interior do coronavírus, promove a citólise osmótica do coronavírus, do SARS-CoV-2, antes dele infectar a célula humana. Também, em decorrência dessa propriedade ionófora da ivermectina, e também em decorrência desse sítio de ligação, ressalto novamente, constituído por átomos de hidrogênio, é possível a ivermectina carregar consigo moléculas carregadas positivamente, tais como antibióticos macrolíticos, tais como
a azitromicina, ou então tais como a hidroxicloroquina ou até mesmo o meloxicam. Daí o porquê essa associação sugerida por esses professores indianos merece, sob a minha óptica, seja a associação com a hidroxicloroquina, seja com o meloxicam mais a azitromicina, merece uma triagem clínica, um estudo clínico com relação à segurança e com relação à eficácia dessa associação. E relativamente ao meloxicam, em substituição à hidroxicloroquina, eu ressalto novamente que eu sugiro essa substituição em decorrência dos efeitos colaterais do meloxicam relativamente ao sistema cardiovascular serem menos acentuados, especialmente se nessa associação for incluído o resveratrol. Isso posto, o segundo medicamento proposto pelos professores indianos referentemente à associação com a ivermectina é a cloroquina. Como nós vimos, a cloroquina é um fármaco da família 4-aminoquinolina, que apresenta nesse anel quinolínico o átomo de cloro ligado, e quando apresenta a hidroxila presente na sua fórmula molecular, é denominado de hidroxicloroquina. Basicamente, como nós vimos, o mecanismo de ação da cloroquina basicamente se deve à inibição da ligação do coronavírus por meio da sua glicoproteína superficial spike ao sítio ativo da enzima conversora da angiotensina 2, de maneira que ocorre a redução da inflamação, da vasoconstrição, da proliferação e da fibrose. Além do que é atribuído à cloroquina, hidroxicloroquina, também a inibição do SARS-CoV-2 nos receptores do tipo TLR, Toll-like, resultando em inibição da síntese e secreção de citoquinas pró-inflamatórias. Também admite-se que a cloroquina, a hidroxicloroquina, iniba o processamento do SARS-CoV-2 em nível dos lisossomas e dos endossomas, de maneira que ocorre também a inibição da replicação viral em nível, o processamento em nível citoplasmático e a replicação viral em nível nuclear. De maneira que também um outro mecanismo pelo qual admite-se que a cloroquina iniba a síntese e secreção de citoquinas pró-inflamatórias é por meio da inibição do sistema GAS. Esse sistema GAS é um sistema proteico de reconhecimento do DNA, do RNA viral processado em decorrência da atividade lisossomal e endossomal, de maneira que a inibição desse processamento em nível lisossomal, bem como a inibição desse reconhecimento por essas proteínas GAS, desse DNA, desse RNA viral em nível citoplasmático, inativa a rota de sinalização GAS-STING, consequentemente inibindo a liberação, a ativação de fatores responsáveis em nível nuclear pela transcrição, pela ativação em áreas do DNA nuclear, em nível nuclear,
de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos pró-inflamatórios. Além do que, também admite-se que, em decorrência da inibição da atividade enzimática lisossomal, não geram-se antígenos capazes de ativar o sistema MHS, ou seja, o sistema de histocompatibilidade principal, de maneira que também ocorre uma diminuição, uma inibição da síntese e secreção dessas citoquinas pró-inflamatórias por meio da atividade do sistema, da ativação da resposta imune. Então, basicamente, são esses os mecanismos pelo qual admite-se que a cloroquina possa ter um efeito tanto in vitro quanto in vivo relativamente à sua atividade profilática com relação ao tratamento de casos assintomáticos e leves de pacientes portadores da Covid-19, porquanto estudos recentes mostram que para pacientes internados, a despeito da cloroquina, da hidroxicloroquina, não aumentar o índice de letalidade, nesses pacientes internados, usualmente apresentando Covid-19 em casos mais acentuados, a cloroquina, a hidroxicloroquina, não tem demonstrado efeito terapêutico. Feitas essas considerações, nós apresentamos em tela o mecanismo de ação do terceiro fármaco dessa associação da ivermectina com a hidroxicloroquina e com a azitromicina. Qual seja o mecanismo de ação da azitromicina? Basicamente, em tela é ilustrada o desenvolvimento da infecção em vermelho, da inflamação crônica associada a essa infecção, a essa inflamação bacteriana, em que na curva em azul é também ilustrada a mesma evolução dessa infecção bacteriana, infecção viral, decorrente da administração da azitromicina. E esses efeitos da azitromicina podem ser detectados em um efeito imediato nas primeiras 24 horas, em 2 a 3 dias e de 5 a 7 dias ou mais. Basicamente, os efeitos imediatos da azitromicina consistem na inibição do crescimento bacteriano, dos fatores de virulência e da placa microbiana. Ele aumenta a degranulação dos polimorfos nucleares neutrófilos, a síntese e secreção de produtos tóxicos derivados do oxigênio e algumas citoquinas. E nas primeiras 24 horas ele inibe a produção de mucina, de citoquinas inflamatórias de enzimas lisossomais, aumentando a apoptose dos polimorfos nucleares neutrófilos. Entre 2 a 3 dias, ele aumenta a geração de macrófagos do tipo 2 e de células reguladoras dendríticas. De 5 a 7 dias até meses, ele modula a autofagia e a imunidade adquirida, promovendo a resolução da inflamação, a fagocitose aumentada de macrófagos e polimorfos nucleares neutrófilos. Relativamente à Covid-19, a associação entre a azitromicina e a Covid-19 apresenta efeitos antivirais, imunomoduladores e antibacterianos. Os antivirais acredita-se que seja decorrente do mesmo efeito antiviral apresentado pela azitromicina relativamente ao tratamento de vírus como da ebola, do zika vírus, do HN1, do enterovírus, do rinovírus, dentre outros.
O efeito imunomodulador consiste na inibição da síntese e secreção de citoquinas, tais como a interleucina 1, 2, 6, 8, 10, 12 e 17. E também apresenta um efeito antibacteriano, porquanto ele inibe infecções associadas com a Covid-19, com a pneumonia decorrente da atividade do SARS-CoV-2, por meio da co-infecção pela Prevotella SSP. Basicamente, a azitromicina ela apresenta um mecanismo antiviral que decorre da internalização do SARS-CoV-2, ou seja, a despeito dela não inibir a azitromicina, não a inibir a ligação do SARS-CoV-2 no seu receptor enzimático, ele inibe a internalização por meio da endocitose catalisada pelas enzimas catrinas, conforme foi demonstrado em tela pela diferença estatisticamente significativa entre a azitromicina e o controle. Gráficos esses ilustrados da referência mencionada também em tela. Também ele aumenta a atividade, a expressão de genes de reconhecimento dessas infecções virais, quais sejam os genes MDA5 e RIG1, bem como aumenta a síntese e secreção de fatores de crescimento, citoquinas e fatores de crescimento, tais como os interferons 1 e 3, que combatem esse coronavírus, essa infecção pelo SARS-CoV-2. Além do que, promove a inibição da síntese proteica, que está associado ao mecanismo da replicação viral. Em síntese, nesse vídeo nós apresentamos a associação entre a ivermectina, a hidroxicloroquina e a azitromicina. A associação essa que merece atenção em decorrência do surgimento de uma cepa do SARS-CoV-2, de uma cepa que acredita-se apresente uma mutação essa denominada D614G, ou seja, uma mutação de ponto em que envolve a substituição do ácido aspartico na posição 614 por uma molécula de glicina. De maneira que, no contexto dessa mutação, dessa cepa, acredita-se que ela induza uma expressão na superfície do SARS-CoV-2 mais acentuada em maior número da glicoproteína spike, de maneira a proporcionar uma infectividade maior, um maior contágio e, consequentemente, uma maior letalidade. E nesse contexto, ressalto novamente, justifica-se a associação da ivermectina com a hidroxicloroquina e com a azitromicina. Vale ressaltar que no contexto da cepa, ou seja, no contexto do desenvolvimento da emergência da pandemia, acreditava-se que a cepa do SARS-CoV-2, ela não apresentasse mutações muito acentuadas, ou se apresentasse essa mutação, ela não promoveria uma maior acentuação nas características clínicas da Covid-19. De maneira que, no contexto dessa cepa emergente inicial, se apregoava a ivermectina, o uso da ivermectina isoladamente, da hidroxicloroquina, da nitazoxanida isoladamente. E eu propus, inclusive, para o tratamento de casos assintomáticos e leves da Covid-19, na emergência daquela cepa
portadora do aminoácido, ácido aspartico na posição 614, a substituição desses medicamentos como uma alternativa terapêutica relativamente a esses medicamentos, o meloxicam, por quanto eu entendia que o meloxicam apresentava mecanismos de ação semelhantemente a esses três fármacos, ivermectina, hidroxicloroquina e nitazoxanida. De maneira que no contexto da atual pandemia, com a emergência agora dessa mutação D614G, ressalto novamente, ou seja, a substituição do aminoácido, ácido aspartico na posição 614 pela glicina, não somente a associação apresentada em tela, ou apresentada, melhor dizendo, nesse vídeo, qual seja da ivermectina com a hidroxicloroquina e com a azitromicina, mas também outras associações, como por exemplo da ivermectina com meloxicam em substituição à hidroxicloroquina, com a azitromicina, ou então a substituição da azitromicina pela eritromicina, que é também um antibiótico macrolítico, que acredita-se que também possui efeito semelhantemente ao da azitromicina relativamente à infecção antiviral promovida pelo efeito antiviral promovido contra o SARS-CoV-2. Então, é nesse contexto que esse vídeo foi elaborado, apresentando a possibilidade dessa associação frente a essa cepa que adquiriu características de mutabilidade, de mutação, para uma forma clínica mais agressiva, que eu apresentei essa associação, ressalto novamente, sugerida pelos professores indianos, qual seja da ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina, em que também coloco aqui a possibilidade da substituição da hidroxicloroquina pelo meloxicam, que eu entendo apresenta as mesmas propriedades, uma estrutura semelhante à da hidroxicloroquina, com os mesmos mecanismos de ação relativamente a possibilidade de uma profilaxia e tratamento desses casos assintomáticos e leves, com menor efeitos colaterais. E também sugiro também o teste, uma triagem clínica referentemente à substituição da azitromicina pela eritromicina, considerando que a eritromicina apresenta praticamente os mesmos efeitos antivirais da azitromicina, sendo um fármaco mais barato. Contudo, eu ressalto que dessa associação apresentada nesse vídeo, qual seja ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina, somente a ivermectina é disponibilizada comercialmente sem o receituário médico. E na associação que eu proponho com a substituição da hidroxicloroquina pelo meloxicam, existem dois medicamentos, quais sejam a ivermectina e o meloxicam, que podem ser adquiridos nas farmácias sem a necessidade do receituário médico. Ressalto novamente que, relativamente à posologia, dos três medicamentos não deve ultrapassar a dosagem considerada segura para os tratamentos que tais medicamentos foram delineados, foram desenvolvidos, e que é preconizada em